Pois bem, meus amigos, Donald Trump está com seu bumbum presidencial totalmente frenético e deu início à maior deportação da história que ele havia prometido durante a campanha. Então não tem nem por que ficar surpreso. Quer dizer, político cumprindo promessa de campanha é meio esquisito, mas Donald Trump está fazendo as deportações e os brasileiros choraram, mas o presidente colombiano foi dar uma de machão e tomou a primeira retaliação. Pelo menos o Donald Trump fez anúncio de uma retaliação, mas, meus amigos, valendo grandão, que eu também não sei se está em vigor, porque o Petros deu uma arregada histórica. Temos uma bela treta internacional e é claro que eu trarei todos os detalhes deste rendezvous, porque afinal de contas é para isso que a gente paga a internet, é para ver treta mesmo. Então no vídeo de hoje temos o choro e a hipocrisia da esquerda que se esquece do passado, mas estou aqui para relembrá-los. Donald Trump tirando onda na internet, o presidente colombiano Gustavo Petros rasgando a tanga em rede internacional e como se tudo isso já não fosse o suficiente da treta do final de semana, nós temos Lula derretendo e, pasmem, segundo os especialistas da Folha, a coisa vai ficar ainda pior. Então, se você já gostou das pautas do vídeo de hoje, me ajuda a espalhar essas informações, curtindo, comentando e principalmente compartilhando o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupos de Face, de Zap, dá uma verificada na tua inscrição, vê se ela continua ativa aqui no canal e se não for inscrito, se inscreve e dá essa moralzinha pra mim. Hoje eu quero falar com você que tá cansado de ver imposto subindo, gasolina nas alturas, dólar batendo quase R$6. Eu sei que tá difícil para todo mundo, mas e se eu te disser que existe uma forma de ganhar em dólar trabalhando em casa sem precisar sair ou falar inglês? É isso mesmo. Ganhar em dólar sem vender cursos, sem aparecer na internet, direto do conforto da sua casa. Eu vivo dessa realidade há alguns anos. Comecei dividindo o meu tempo entre o trabalho na escola e o trabalho na internet e hoje eu trabalho exclusivamente com a internet, ganhando em dólar com muito mais qualidade de vida. E olha, isso é possível para você também, mesmo que você prefira não mostrar a sua cara em vídeos ou redes sociais. Olha só o exemplo do Paulo, que aplicou esse método e faturou $2.000. Isso dá mais de R$10.000 com o dólar valorizado. Imagina o que uma renda assim pode fazer por você. Além da liberdade de fazer seu próprio horário, trabalhar de madrugada, de dia, acompanhar de perto seus filhos e ter mais controle sobre a sua vida. Se você quer aprender a ganhar em dólar, o meu amigo Daniel Alvarenga, que também é youtuber, vai te ensinar o método dele passo a passo, sem enrolação. É só apontar o celular para o QR Code aí na sua tela ou clicar no link que está aqui embaixo para ser direcionado para o WhatsApp. Nada de robô, você vai falar diretamente com uma pessoa de verdade. E esse treinamento inicial é 100% gratuito, não tem venda de curso, não é joguinho, é uma oportunidade real que você pode começar agora com um celular ou um computador e internet. Tá pronto para mudar de vida? Então clica no link aqui embaixo, entra em contato e aproveita essa chance gratuita de fazer diferente. Começando do começo desta treta Estados Unidos-Colômbia para depois passar pela treta do Brasil, porque teve choro e hipocrisia aqui também, eu mostrarei para vocês, mas o início da história é Donald Trump cumprindo a sua promessa de campanha e pegando os imigrantes ilegais, inclusive alguns criminosos. Mostrarei aqui o perfil desses pobrezinhos que não podem ser algemados, mas o Donald Trump envia o avião e o presidente da Colômbia, aquele que defendeu a legalização da farinha em um congresso aí da ONU pouco tempo atrás, este mesmo, foi dar uma de machão. Postou no Twitter: "O não vou aceitar o avião do Trump". Vamos ver aqui. Ele postou, ó,
às 5h41 do dia 26 de janeiro. Domingo de manhã ele já levantou querendo arrumar confusão e postou: os Estados Unidos não podem tratar os migrantes colombianos como criminosos. Só uma pausa aqui. É crime entrar ilegalmente nos Estados Unidos. Então, quem entrou ilegalmente, cometeu o crime, é considerado criminoso. É só ir certinho, com o visto, que isso aqui não acontece. Bom, continua aqui o Gustavo Petros. Proíbo, machão, aqui ele tava machão, hein? Domingo de manhã. Proíbo a entrada de aviões norte-americanos com migrantes colombianos em nosso território. Os Estados Unidos devem estabelecer um protocolo para tratamento digno dos migrantes antes de os recebermos. A gente lê essa mensagem e pensa que é um negócio inédito, mas vocês verão que não é. O que o Trump fez? Ah, tá machão, seu Petros, tá machão? Então toma o que te mandaram. E ó, de tarde sai o anúncio. Donald Trump determina tarifa alfandegária, mas não é só isso. E suspensão de vistos a colombianos em retaliação após Petros rejeitar deportações. O funcionamento do departamento que concede a documentação foi suspenso na Colômbia poucas horas depois de o presidente da Colômbia não autorizar a entrada de aviões americanos com imigrantes. Então, assim, basicamente, o Trump meteu uma tarifa de 25% e ainda falou: então tá, então os colombianos não vão mais poder entrar aqui, incluindo as autoridades. As autoridades colombianas não poderiam mais entrar nos Estados Unidos. A gente ouviu isso com outro país que parece que também vai acontecer. Mas, logo depois, Donald Trump posta essa foto icônica. Esse é o perfil oficial dele, que ele fica repostando o que ele posta lá na rede social dele, que o Trump tem uma rede social. Postou essa foto aqui, maravilhoso, num estilo poderoso chefão, gostei, ele gosta de provocar, acho ele bem divertido. E o presidente da Colômbia, de uma maneira muito inteligente, pensou: agora que ele vai ver o poder da Colômbia. Eu vou ler a manchete e vocês tentem não rir, tá? Em retaliação a Trump, Petros anuncia tarifa contra a importação dos Estados Unidos em 25%. O presidente da Colômbia também falou que os produtos norte-americanos devem ser substituídos pela produção nacional. Gênio! Gênio Petros, olha que inteligência isso aqui. Parece até o Rui Costa falando para os brasileiros: o preço da laranja tá alto, não comam laranja, comam outra fruta, porque isso também aconteceu, né? Então, vocês estão vendo aqui que de noite começou o dia machão, Trump anuncia a retaliação de tarde, ele de noite, no início da noite ali, então vocês vão tarifar, eu também vou tarifar. Mas a macheza não durou muito tempo, porque de madrugada, em torno da 1h da madrugada, o ministro de Relações Exteriores da Colômbia faz este vídeo oficial. Eu não vou passar, mas o principal que a gente tem que saber é o seguinte: após crise com Trump, Colômbia diz que vai voltar a receber deportados dos Estados Unidos. O anúncio foi feito em pronunciamento pelo ministro das Relações Exteriores do governo de Gustavo Petro. Em nota, a Casa Branca informou que o governo colombiano concordou com todos os termos do presidente Donald Trump. Então, assim, a macheza não durou nem algumas horas, porque, meus amigos, imagina uma tarifa de 25% para os produtos colombianos que entrarem nos Estados Unidos, ia quebrar geral o país, porque é um grande mercado consumidor e os colombianos, a gente também não, mas nesse caso aqui os colombianos não podem abrir mão disso. Ia prejudicar a vida de toda a população, ninguém mais ia poder passear na Disney, nem do governo, porque o comunista gosta muito de passear na Disney. Bom, mas essa história de deportações já havia começado no sábado, porque chegou aqui no Brasil também um avião com deportados. E o choro e a hipocrisia da esquerda é gigantesca.
Presta atenção nessa sequência que eu vou mostrar para vocês. Aqui eu peguei a nota do Itamaraty. Ele postou essa mensagem no dia 25 de janeiro de noite, quando tinha um avião norte-americano com os deportados brasileiros lá no Amazonas, em Manaus. Então, o ministro Mauro Vieira, pausa aqui rapidinho, que esteve reunido com vários ditadores, inclusive com o ditador de Cuba, o Dias-Canel, para estreitar os laços com estas maravilhosas ditaduras do Caribe. A gente não podia falar isso durante a eleição, mas ele esteve lá, pouca gente deu a notícia, então achei interessante trazer essa informação para vocês, mas o que interessa aqui é a deportação. O ministro Mauro Vieira reuniu-se esta noite em Manaus com o delegado Sávio Pison, superintendente interino da Polícia Federal do Amazonas, e com o major brigadeiro Ramiro Pinheiro, comandante do 7º Comando Aéreo Regional. Na reunião foi efetuado relato de detalhes sobre os incidentes no aeroporto Eduardo Gomes envolvendo cidadãos brasileiros transportados em voo de deportação do governo norte-americano. Pessoas assim muito maravilhosas, não são todos os que são criminosos perigosos. Teve gente que cometeu apenas o crime de entrar ilegalmente, mas no meio tem cada anjinho, vou mostrar para vocês. Aí, para fechar aqui, a reunião subsidiará pedido de explicações, Macheza de Itamaraty quer que o Trump se explique por que tá tirando os criminosos brasileiros do solo norte-americano, sobre o tratamento degradante dispensado aos passageiros do voo. Mas não foi só o Itamaraty, teve muita choradeira. Essa matéria aqui do Poder 360 tem uma manchete que ela resume tudo de uma forma magnífica. 22 ministros de Lula mostram indignação sobre brasileiros deportados. Ninguém menciona que imigrantes ilegais sempre foram transportados com algemas e correntes nos Estados Unidos há cerca de 40 anos. E já houve 32 voos trazendo pessoas nessa situação durante o governo Lula 3. Então, desde os anos 80 que esse tipo de coisa acontece, e nesse terceiro governo do Lula, o Biden já tinha mandado aviões, 32 voos, que tinha brasileiros algemados, a mesma coisa. Por que agora estão com o bumbum tremilicando? Porque para esquerdista revolucionário não existe verdade. Existe o que favorece a revolução e o que não favorece a revolução. Então, se o Biden favorece a revolução, ele pode algemar as pessoas que não tem problema nenhum. Mas como o Trump não favorece a revolução, eles estão fazendo um carnaval. Engraçado, peguei aqui a foto do perfil do Rubinho, que ele resgatou, achei interessante a gente contextualizar, porque aqui no Brasil, no dia 9 de janeiro de 2022, teve um episódio onde pessoas foram transportadas para um campo de concentração e havia crianças e até um caramelinho ali, o cachorrinho, coisa mais bonitinha, presos. Nenhum ministro do Lula falou sobre condições degradantes. Senhoras, crianças, animais. Aí aqui não tem problema. O problema é algemar esses maravilhosos aqui, ó, matéria da CNN. O governo Trump prendeu 538 imigrantes ilegais criminosos, diz a Casa Branca. Já falei, vou repetir. Entrou ilegal nos Estados Unidos, cometeu um crime, é criminoso. Mas entre essas pessoas, quem está lá? Entre as pessoas detidas estão um suspeito de tocar o terror, 4 integrantes da gangue Trem de Araguá e vários imigrantes ilegais condenados por crimes de lesco-lesco contra menores, ainda segundo a secretaria. Então, essas pessoas não pode algemar. O Petros fica nervoso. O Lula dá piti. Olha só, mais um que ainda vai ser deportado, porque falei pra vocês, é a maior operação de deportação que eles estão iniciando. O Biden, no governo passado, até deportou mais gente do que o Trump no seu mandato. Isso também não tem problema. Governo Trump anuncia prisão de brasileiros junto com os piores. Vitor de Souza Lima é um dos imigrantes condenados por crimes que serão deportados. Ele foi preso em Boston no sábado por tirar a vida do coleguinha. É desse tipo de gente aqui que a gente está falando, e os agentes de segurança dos Estados Unidos precisam se preservar. Então, assim, o cara acabou com a vida do coleguinha, mas não pode ser algemado. E essa notícia aqui que saiu quando estava começando a treta lá
da deportação dos brasileiros desse voo de Manaus que eu mostrei para vocês, o Metrópolis postou: passageiro do primeiro voo de deportados de Trump. Morei lá há 35 anos. A aeronave veio dos Estados Unidos, teve que fazer manutenção em Manaus e o voo acabou cancelado. Simvalde Oliveira, de 51 anos, é um dos deportados. E aí eles tomaram uma nota da comunidade. É por isso que a esquerda está super nervosa, porque agora parece que o sistema de verificação de notícias do Instagram e do Facebook será por notas da comunidade. Olha por que eles odeiam. Alguém foi lá e postou um contexto necessário. Simvalde Oliveira foi sentenciado pelo juiz distrital dos Estados Unidos, William, a 5 anos de prisão federal por seu papel em uma conspiração de lavagem de dinheiro. E aí tem os links pra gente consultar. Quando a gente entra no link, é o site oficial lá do governo dos Estados Unidos. Vou colocar aqui na tradução do Google. Homem da Califórnia condenado a 5 anos por lavagem de dinheiro, 5,1 milhões de reais. Então, aqui está o nome dele, ó, o Simval de Oliveira, de 49 anos. E são essas as pessoas que produzem uma comoção, causam comoção na esquerda. A senhora, o cachorrinho, a criança podem sofrer tratamento degradante. Agora, criminoso, lavagem de dinheiro, abusou de criança, aí não pode nem ser algemado, né? Então, esse é o contexto que a mídia não dá sobre as pessoas que foram deportadas. E a esquerda latino-americana está empolvorosa. Oh, meu Deus, precisamos reagir. Aí nós temos aqui a Xiomara Castro de Zelaya, que é presidente da PPT, é líder da extrema esquerda aqui latino-americana, e da comunidade dos estados latino-americanos e carimbenhos, a tal CELAC, que é tipo um foro de São Paulo, só que tem o Caribe junto. Convoco com caráter urgente uma reunião de presidentes e chefes de Estado no próximo dia 30 de janeiro em Honduras. E aquela posta a pauta da reunião, a migração. Eles estão nervosos. Como assim estão tirando os criminosos do solo norte-americano? Vai ser interessante. Ela coloca ali também meio ambiente, unidade, mas a reunião é mesmo para tratar sobre a imigração. E como se tudo isso já não fosse o suficiente, hoje de manhã foi divulgada uma pesquisa de um instituto que ama o Lula, que é o Instituto Quaest, e a desaprovação do trabalho de Lula sobe para 49%. É a primeira vez que a desaprovação supera a aprovação. Queda livre, Lula está derretendo. Vamos dar uma olhadinha nos detalhes. Na pesquisa anterior de dezembro, o percentual era de 47%. Então, é a primeira vez que o índice de desaprovação supera o de aprovação. E aí, aqui, eles têm os percentuais, ó. 47% das pessoas aprova, 49% desaprova e 4%, sei lá, tá em Nárnia, porque não sabe responder se o governo tá bom ou ruim. A piora na aprovação se deu com mais força na região Nordeste. Isso aqui é importante porque é o curral eleitoral do Lula. Foram quase 10 pontos a menos. Isso é muita coisa. Eles avaliam também pelo recorte de renda, os mais pobres e tudo mais. E aí eles fazem a avaliação do governo Lula aqui, se é positivo, negativo ou regular. Positiva 31%, negativa 37% e regular 28%. O desempenho da economia tem uma avaliação positiva recuando de 33% para 27%, ou seja, somente 27% dos entrevistados acreditam que a economia está maravilhosa, porque eles não devem ir ao mercado, deve ser aquela esquerda caviar que não está muito preocupada com o preço do mercado, porque 39% considera que a situação econômica piorou. Então, assim, ainda essa aqui que eu queria mostrar para vocês. Se o Brasil está indo na direção certa ou na direção errada. 50% acredito que o Brasil está indo na direção errada e só 39% que está indo na direção certa. Então, a gente teve aí a crise do Pix, que eles queriam aumentar a vigilância sim para carcar
lá no imposto de renda, enquadrar a dona Cleide, que vende bolo de pote. Graças à gritaria da internet, eles tiveram que recuar, e é por isso que eles precisam urgentemente censurar a internet, porque a gente fica acompanhando a política e dando a nossa opinião, ora que abuso. E vai piorar. Bom, vai piorar porque saiu também hoje de manhã essa matéria aqui da Folha do São Paulo. Previsão de economistas para a inflação deste ano salta para 5,5%. Boletim Focus indica que Selic deve subir nesta semana de 12,25 para 13,25. Vai subir 1 ponto. E aí, eu quero saber de vocês. A macheza do Lula dizendo que ia conversar com os Estados Unidos, que ia pedir explicações pro Trump. Será que depois dessa retaliação que ele meteu na Colômbia, ele vai voltar atrás e ficar quietinho? O que vocês acham? Fala pra mim aqui nos comentários que eu quero saber. E por hoje eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim. Fiquem todos com Deus. Um beijo e até a próxima. Fui. Lembra do Paulo que eu falei lá no início do vídeo? Pois bem, olha aqui o depoimento da Carolina, que também aplicou o método e faturou mais de $1.000. Em reais, isso dá quase 6 mil. Agora me diz, quem hoje no Brasil consegue um emprego que pague isso sem perder horas no trânsito, sem se desgastar em um trabalho presencial? Imagina ganhar em dólar direto da sua casa, sem precisar falar inglês, sem precisar aparecer. Se você está disposto a aprender e se dedicar, porque não tem milagre, dedicação, essa é a sua chance. Clica no link agora para acessar o treinamento 100% gratuito. Lembrando, essa oportunidade pode acabar a qualquer momento. Então não deixa para depois. Garanta agora mesmo o seu acesso e comece a transformar sua vida com uma nova fonte de renda em dólar.